Olá pessoal da Universidade do Vale do Sapucaí de Minas Gerais. Quem entrou em contato comigo foi a Júlia Faria e ela me disse que vocês estão fazendo um trabalho sobre a orientação psicológica online. Eu sou o psicólogo Fernando Parede, eu sou formado em psicologia e pós-graduado em psicoterapia psicodinâmica breve em 2012 e comecei a fazer os meus atendimentos online desde 2016 e depois que a Júlia entrou em contato comigo eu me propus a fazer então esse vídeo explicativo. É um vídeo breve, somente complementar ao trabalho de vocês, para falar um pouco sobre o atendimento online, sobre a orientação psicológica online. Bom, antes de começar a atender online, eu também tinha, para falar a verdade, um certo preconceito com relação a esse tipo de atendimento, porque eu não o conhecia de fato, né? E não sabia direito como funcionava e achava até que não daria certo, até que em 2015 ou 2016, acho que foi 2015, eu participei como ouvinte no 4º Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão. É um congresso que teve aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, né? E teve esse congresso próximo a uma estação de metrô aqui numa universidade. E pela facilidade de acesso e por ser aqui na mesma cidade, eu quis participar. Fui sem grandes intenções, né? Decidi um pouco antes do congresso começar em qual mesa redonda eu ia participar, quais eram as palestras que eu ia ouvir, e eu vi que ia ter essa mesa redonda sobre a orientação psicológica online e suas possibilidades de atuação. Essa mesa redonda, além da Cristiane Peixoto, ainda tinha outras 2 psicólogas. Enfim, eu fui para ver essa palestra, o que elas tinham a dizer sobre o atendimento online, né? E uma coisa que o que eu mais lembro dessa palestra, o que mais me chamou a atenção e que me despertou a curiosidade sobre a orientação psicológica online, né? Foi quando elas disseram que o atendimento online, ele tem sentimento. Apesar da distância, apesar de estar cada um na frente do seu computador, dá para se sentir o que está sendo expressado entre o psicólogo e o paciente, né? Porque no atendimento online, nesse contato online, há a visão, porque o atendimento é feito por vídeo. No caso, elas estavam apresentando como elas faziam o atendimento por Skype. Depois eu vou falar um pouco sobre como eu faço o meu atendimento, faço por Skype também, né? Mas no atendimento online você tem a visão do paciente, você tem a escuta, que é por vídeo, né? Então a gente tem tanto a visão quanto o áudio e a percepção do que o paciente está expressando ao falar alguma coisa, ao dar alguma opinião. Tanto é que essa psicóloga, ela deu o exemplo do divã, num caso dela em que ela estava atendendo um paciente, e isso é uma das coisas que podem acontecer, não aconteceria num atendimento presencial, mas pode acontecer num atendimento online. Ela estava atendendo um paciente e de repente, por conta de algum problema no computador, eles ficaram sem a visão, mas eles se ouviam, né? E ela foi conversar com um colega dela de trabalho que assemelhou essa situação à situação do divã, né? Eu não sou psicanalista, não uso divã, mas quis colocar esse exemplo aqui para vocês, só para a gente fazer esse comparativo, né? Porque no divã o psicanalista também não tem, apesar de estar escutando o paciente, não tem a visão e o que se interage ali naquele momento é a escuta um do outro, né? E esse psicanalista comparou a situação que ocorreu com ela com a situação do divã. Eles não tinham a visão um do outro, mas eles se escutavam, né? E foi nessa mesa redonda também que eu
fiquei sabendo que o atendimento online ele é controlado, vamos dizer assim, ele é regido pela resolução do CFP 11 de 2012. Essa resolução ela considera o Código de Ética dos Psicólogos, né, para dar as diretrizes ao atendimento online, e ela permite uma orientação psicológica. O que é uma orientação psicológica? É um atendimento em que seja feita até 20 sessões síncronas ou assíncronas. Síncronas quer dizer por vídeo, né, em sincronia ao mesmo tempo, ou assíncronas, seja a orientação, por exemplo, por e-mail. Ela permite que o processo prévio de seleção seja feito ou a aplicação de testes devidamente regulamentados, ou seja, testes que podem ser aplicados e têm aí condições de serem aplicados online, de forma online. Permite também a supervisão de profissionais, né, que queiram fazer a supervisão, supervisão de casos. Vocês já devem ter ouvido falar sobre supervisão, então isso pode ser feito de forma online. E o atendimento eventual de clientes em trânsito ou eventualmente impossibilidades de acessar a sessão presencial. Então, de repente, o seu paciente ele vai viajar, ele precisa viajar a trabalho ou até mesmo de férias, vai para longe, não pode frequentar o espaço, o setting, né, presencial. Esses encontros podem ser feitos online, e isso possibilita que você não quebre o vínculo por conta de umas férias aí do seu paciente, ou por conta de alguma impossibilidade de continuar frequentando as sessões presenciais. Você continue tendo um vínculo com ele, continue mantendo o atendimento. A resolução 11 de 2012 do CFP também estabelece regras para o site que oferece o serviço, e vou falar um pouquinho dessas regras agora. O site que você oferece esse serviço de atendimento online tem que necessariamente identificar o seu nome e o seu CRP, deve ter links visíveis, ou seja, já na primeira página, para o Código de Ética e para a resolução, esta que eu estou falando para vocês, e que, inclusive, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, já que é um vídeo que eu estou fazendo para o vosso grupo, mas que eu vou deixar no YouTube, né? Então, quem quiser vai estar na descrição do vídeo. Os links visíveis do site do CFP e do site do CRP. Depois que eu conheci essa resolução, eu pensava assim em construir então um site para mim, ou pedir para alguém, pagar alguém para construir um site para mim com todas essas diretrizes, né, para que eu pudesse oferecer esse tipo de serviço, o atendimento online, né, porque assim, dessa forma eu poderia aumentar o meu número de atendimentos, né, além dos atendimentos presenciais. E aí, por conta, eu já estava com isso na cabeça, eu não tinha começado ainda, nem tinha procurado ninguém para fazer um site para mim, né? No caso, eu sei fazer um site, mas eu também não tinha tempo, estava pensando em procurar alguém para fazer um site para mim, para eu oferecer estes serviços, né? Mas isso era uma coisa que até então estava em segundo plano, eu pensava em fazer, mas ainda não tinha colocado em prática, até que uma iniciativa pensou uma plataforma que atende todas as exigências do CFP, né, que é onde eu tenho o meu cadastro e é por onde eu faço o meu atendimento online. Esse vídeo aqui não tem o objetivo de fazer propaganda dessa plataforma, até porque eu andei pesquisando e sei que existem outras, mas só para falar para vocês como foi que eu comecei. Porque aí, no caso, essa iniciativa, o que ela faz? O psicólogo se cadastra e ele tem como se fosse um site à parte, né? Um site exclusivo dele dentro dessa plataforma. E esse site, ele atende todas as necessidades exigidas do CFP, para como o site deve ser feito, né? Então isso facilitou bastante, eu me inscrevi,
fiz lá, preenchi o meu cadastro, então eu tenho um endereço, um link que é só meu dentro dessa plataforma, que eu posso divulgar como meu site. É como se fosse um consultório virtual que a gente aluga, assim como muitos psicólogos alugam salas de atendimento para começarem a atender. Funciona dessa mesma forma, né? É como se a gente estivesse alugando uma sala dentro dessa plataforma. É um consultório virtual. Então esse consultório virtual, ele é um site à parte, com endereço próprio, exclusivo do psicólogo, que o utiliza e que também atende às normas da Resolução 11 de 2012. Bom, enfim, eu me cadastrei nesse site e aí eu fui fazer o meu primeiro atendimento. Gostaria de falar um pouco para vocês sobre as minhas primeiras impressões e, de fato, eu pude perceber, né, na minha própria experiência que, sim, no atendimento online existe o contato, apesar de parecer uma coisa muito fria, uma coisa muito tecnológica, né? Mas não, são duas pessoas que estão ali conversando, por mais que elas estejam sendo mediadas por um computador, né? E gostaria de falar um pouco para vocês também, no meu caso, né, não sei os outros psicólogos, que essa procura online aconteceu, essa procura pelo meu atendimento aconteceu porque, isso falando das primeiras sessões, né, dos primeiros pacientes, alguns pacientes simplesmente moravam numa cidade muito pequena, não se sentiam à vontade de passar com algum psicólogo da cidade deles, até porque eles se conheciam e eles não se sentiam à vontade para conversar. Mas aí também isso é uma coisa de cada um, né? Falando que todos sejam assim, né? Mas enfim, essas minhas duas primeiras pacientes, elas não se sentiam à vontade para conversar com o psicólogo da cidade, que era um psicólogo conhecido e que, como era uma cidade pequena, todos se conheciam, né? E elas não queriam, além de falar da própria vida para esse psicólogo, também não queriam que as pessoas da cidade vissem elas indo num psicólogo, mas enfim, elas tinham os motivos delas, né? Mas o atendimento online ele pode ser procurado também por outras questões. Uma vez, por exemplo, a tia de um paciente que eu atendi presencial queria conversar comigo e ela morava, se não me engano, agora eu não vou lembrar, mas era uma cidade muito longe, no exterior, e ela precisava falar comigo. Então, uma forma que a gente encontrou da gente conversar, apesar de ser um atendimento presencial aqui, foi online. Ela precisava saber dos meus serviços e falar. Ela era responsável por esse paciente, ela não estava no Brasil, né, mas ela estava procurando um atendimento para ele e precisava conversar comigo, né? E além dessa, cada um tem o seu porquê, né, dessa procura pelo atendimento online, e isso também pode ser trabalhado na psicoterapia. Também tive pacientes que me procuraram simplesmente porque se sentiam mais à vontade num atendimento online, não queriam se deslocar para um consultório. A resolução do CFP exige que a gente diga aos pacientes que o número máximo de sessões é de 20 sessões, então que nós temos que trabalhar questões pontuais e mais específicas, né? Que o atendimento, diferente da psicoterapia, que não tem um tempo determinado, a não ser que seja uma psicoterapia breve, em que se determina um número de sessões, no atendimento online a gente precisa deixar claro essa limitação, tá bom? O atendimento à distância não é uma nova profissão que surge com o avanço da tecnologia, mas sim uma nova modalidade de atuação, que acompanha a realidade atual, mas regulamentado por normas que visam garantir uma boa proteção de serviço. Se a gente for pensar, a psicologia comparada a algumas outras ciências, a psicologia é uma ciência muito nova e o atendimento online mais novo ainda. Então é algo que precisa ser feito com cautela, precisa de muitos estudos
A resolução está para ser revista, pelo que eu andei apurando, mas ainda o que está valendo é essa resolução 11 de 2012. Mas conforme as pesquisas sendo feitas e novas descobertas vão surgindo, a resolução também, a visão que se tem sobre atendimento online pode mudar. Além do atendimento online, de forma geral, gostaria de falar um pouco dos prós sobre essa modalidade de atendimento, que são poder atender pacientes que estão longe, como eu já havia dito, não tem a necessidade de um espaço físico. Aqui eu coloquei um asterisco porque assim, não tem a necessidade de um espaço físico. Aqui onde eu estou gravando é onde eu atendo também online, né? É um espaço fechado, nós temos que garantir, por mais que seja online, nós temos que garantir o sigilo do atendimento, assim como num atendimento presencial. Então não adianta fazer o atendimento num lugar aberto, onde as pessoas possam interferir no atendimento, né? Mas aqui eu coloquei não precisa de um espaço físico no sentido de eu não preciso alugar um espaço para atender o meu paciente, desde que eu tenha na minha casa, como é o meu caso, um espaço onde o sigilo da sessão seja garantido, né? E isso, inclusive, de acordo com a norma do CFP, precisa ser falado para o paciente, né? A questão do sigilo, ela precisa ser preservada. E ainda falando sobre o sigilo, né, você precisa tomar alguns cuidados para que o seu computador, você tem que sempre informar o paciente e ter no seu computador meios de proteção como antivírus que impeçam que o sigilo da sessão seja violado, tá bom? Como você não precisa se deslocar para o seu consultório e alugar um espaço para fazer o seu atendimento, você não tem tantos gastos quanto no atendimento presencial. E aí você consegue também oferecer um valor mais acessível. Aqui eu devia ter colocado um asterisco também, porque assim, não é porque você não tem tantos gastos que você também pode cobrar muito barato. Eu acho que os professores de vocês já devem ter falado, o CFP determina um valor para as formas de atendimento, né? Então nós precisamos também valorizar a nossa profissão. Então dá para oferecer um valor mais acessível? Dá, mas também não precisa ser um valor muito barato, porque a gente precisa também valorizar o nosso trabalho. E a questão da facilidade de horários também. No atendimento online, eu consigo fazer um atendimento, de repente, dependendo do fuso horário, eu consigo fazer um atendimento às 10, às 11, né? Não que a gente vá trabalhar sempre em horários muito diferentes, muito fora do comum, né? Mas existe essa facilidade, tá bom? Alguns contras, né? Aí, mais uma vez, falando do fuso horário, de repente, se o paciente tiver, acho que na Austrália são 12 horas de diferença, ok. E se ele pode fazer a sessão às 11 horas da noite e você às 11 horas da manhã aqui, tudo bem, mas e se ele não tem um horário e de repente vocês precisam encontrar um horário que seja bom para os dois? Enfim, tem essa questão aí do fuso horário. O limite de sessões, né, que de certa forma é um contra, não que não dê para fazer um bom trabalho em até 20 sessões, dá sim para fazer. Eu sou pós-graduado em psicoterapia breve, eu sei que não são todos os casos que a gente consegue limitar o número de sessões, mas se a gente aprende a limitar e a focar focar o problema, a gente consegue fazer um bom trabalho num tempo mais curto, né? E a questão de problemas tecnológicos, como aqueles que eu falei no começo, por exemplo, de repente dar algum problema, acaba a luz, você está no notebook e aí seu notebook está sem bateria, vamos supor, você não consegue pôr para carregar, ou dá alguma pane, você fica sem vídeo, fica sem áudio. Isso pode acontecer, que é o tipo de coisa que não aconteceria num atendimento presencial, né? Mas também
todo tipo de atendimento tem prós e contras, porque se a gente for pensar no atendimento presencial, num dia de chuva muito forte, o paciente não consegue ir, aí tem enchente, aí não dá, são coisas que podem acontecer. E é isso, obrigado por me darem essa chance de falar um pouco para vocês sobre o atendimento online. Eu sou o psicólogo Fernando Parede, estou à disposição para responder qualquer dúvida. Espero que tenham gostado do vídeo e até mais.